Eu não tive a experiência de sentar no colo do meu pai como os meus amigos tinham. Eu nutria uma raiva tão grande quando eu via meus amigos lá na rua jogando futebol com o pai, porque eu dizia, eu também preciso disso, eu queria isso, eu quero isso também. Essa realidade foi se tornando assim cada vez mais difícil porque faltava comida em casa. A gente já dormiu sem comer. Eu lembro que minha mãe amarrava assim uma toalha na nossa cintura e apertava bem forte, dizendo que com o estômago apertado a gente não sentiria fome à noite, né? Por ter passado o dia todo sem comer. Noutra ocasião, nós estávamos voltando da igreja, chegamos em casa e aí meu pai não deixou a gente entrar. Nós ficamos trancados pro lado de fora. E aí a gente tava tentando abrir a porta e ele disse, se vocês entrarem eu vou matar vocês três. Meu irmão, minha mãe e eu. E aí eu me recordo que nós saímos, estava chovendo, desesperados à procura de um abrigo e o lugar mais próximo era um bueiro. Na verdade, a nossa rua não era asfaltada, então estava preparando ali o terreno para receber o asfalto e tinha um pasto assim, naquele pasto tinha um monte de cano, aquele cano grosso utilizado para fazer os bueiros. Eu lembro que minha mãe entrou, colocou meu irmão do lado, me colocou do outro, e aí eu murmurei a seguinte frase: eu não quero mais chamar Deus de pai. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Hesed. Gente, que alegria estarmos aqui nesta quinta-feira. Aquele momento em que a gente para um instante, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos partilhar. E tenho certeza que a cada quinta-feira você cresce na sua intimidade com Deus. Você aqui encontra respostas também para as dúvidas que você traz. Você vai crescendo a partir da experiência também de cada convidado que passa por aqui. E hoje um convidado mais do que especial, gente. Temos a alegria de acolher aqui um sacerdote. Quero acolher com muita alegria o padre Daniel Antônio, da Diocese de São Carlos, cidade de Ibitinga. Falei certo, padre? Exatamente. 10 anos, gente, de sacerdócio. Um jovem sacerdote, mas aí já com 10 anos de ministério. Padre, seja muito bem-vindo. Que alegria estar aqui no podcast do Instituto Hesed, que alegria poder falar com você, que seja a oportunidade desta partilha, deste bate-papo, enriquecer o seu coração, te fazer experimentar o Senhor. Afinal, o testemunho, a partilha da palavra tem como finalidade levar ao conhecimento e, levando ao conhecimento, crescer a experiência com aquele que nos une. O amor de Cristo nos uniu de fato. Perfeito, padre. Claro, não posso deixar de pedir sua bênção. Sua bênção, padre. Deus abençoe a senhora, abençoe todos que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, vamos iniciar então pela palavra de Deus. Gente, padre Daniel, né, ainda um jovem, e não que hoje não seja, mas mais jovem ainda, enfrentava um deserto. Um deserto. O deserto é sempre um lugar assim de desafios, um lugar difícil. E tenho certeza que muitos de vocês aí também atravessam os seus desertos. No caso, deixa o padre explicar para vocês que deserto era esse que se abateu aí sobre a sua vida, sobre a sua família. Bom, meu deserto tinha um nome. Era alcoolismo. Meu pai, alcoólatra, o senhor Adevaldo. Eu sou filho caçula, tenho um irmão mais velho, o Eduardo. Carinhosamente nós o chamamos de Dudu. E minha mãe, a Maria. Enquanto minha mãe era uma mulher muito piedosa, muito religiosa, da igreja, nos levava para as experiências de oração, meu pai, em contrapartida, era um homem totalmente mundano. Ele gostava muito de festas, farras, bares. E isso fez com que o nosso coração crescesse nesse ambiente hostil, nesse ambiente violento, porque meu pai, quando bebia, também se tornava muito violento. Inclusive, partilhei algumas vezes que eu trago em meu corpo marcas dessa violência, cicatrizes, né, das surras desmedidas que nós levamos. E é por isso que eu digo que o meu deserto se chamava alcoolismo, ou pai alcoólatra, ou como você quiser denominar. Mas era essa experiência. Era um deserto, literalmente, onde o meu coração sentia as dificuldades que são próprias do deserto, mas que depois, mais tarde, eu entendi que deserto também é lugar de encontro com o Senhor. Verdade, padre. Bom, esse era o deserto do padre Daniel. Mas qual o seu deserto aí? Se você quiser, inclusive, coloca no chat agora, coloca aqui. Façamos também desse momento de oração. Pedimos o orvalho da graça, o orvalho do Espírito Santo para que faça fecundar, florir os nossos desertos, que foi essa palavra que Deus deu para o padre Daniel. Mas antes de chegarmos aí, padre, mas como foi viver esse deserto? Como foi que aquele adolescente, aquele jovem passou por esse deserto de muitas privações? O senhor falou que muitas vezes faltou o que comer, que chegou até mesmo a ter
ter que dormir na rua porque o seu pai não abria a porta para que vocês entrassem. Como foi viver esse deserto? Exatamente. Na verdade, ali na adolescência, na juventude, eu já nutria em meu coração uma certa raiva, um sentimento de ódio e até de questionamento porque Deus permitia aquela realidade na minha vida, porque na verdade desde criança eu não tenho uma memória do meu pai de infância onde ele está sóbrio. Porque meu pai não era aquele alcoólatra que bebia no final de semana ou apenas nos dias que não trabalhava. Meu pai bebia todo dia. Ele tinha uma garrafinha de pinga que ficava ao lado da cama e no meio da noite ele bebia. Então, de manhã ele estava bêbado, durante o dia estava bêbado. E chegou um momento da vida em que ele parou de trabalhar, literalmente. Ele era pedreiro, então ele trabalhava 2 dias. Pedreiro ganha relativamente bem, dava para ele se manter uns dias bebendo, aí ele ficava sem trabalhar, aí voltava a trabalhar novamente, ganhava um dinheirinho, só para manter o vício. Só que eu cresci nesse cenário. Então, eu guardava, eu era pequenininho, né? Eu guardava as cartinhas que ele fazia na escola para entregar para os pais. Ele não permitia nenhuma demonstração de afeto também. Então, eu não abracei meu pai criança, eu não tive a experiência de sentar no colo do meu pai como os meus amigos tinham. Eu nutria uma raiva tão grande quando eu via meus amigos lá na rua jogando futebol com o pai, porque eu dizia, eu também preciso disso, eu queria isso, eu quero isso também. Essa realidade foi se tornando assim cada vez mais difícil porque faltava comida em casa, a gente já dormiu sem comer. Eu lembro que minha mãe amarrava assim uma toalha na nossa cintura e apertava bem forte, dizendo que com o estômago apertado a gente não sentiria fome à noite, né, por ter passado o dia todo sem comer. Noutra ocasião, nós estávamos voltando da igreja, chegamos em casa e aí meu pai não deixou a gente entrar. Nós ficamos trancados pro lado de fora. E aí a gente tava tentando abrir a porta e ele disse, se vocês entrarem eu vou matar vocês 3. Meu irmão, minha mãe e eu. E aí eu me recordo que nós saímos, estava chovendo, desesperados à procura de um abrigo e o lugar mais próximo era um bueiro. Na verdade, a nossa rua não era asfaltada, então estava preparando ali o terreno para receber o asfalto e tinha um pasto assim, naquele pasto tinha um monte de cano, aquele cano grosso utilizado para fazer os bueiros. Eu lembro que minha mãe entrou, colocou meu irmão do lado, me colocou do outro, e aí eu murmurei a seguinte frase: eu não quero mais chamar Deus de pai. Porque a experiência que eu estava tendo do meu pai de colocar a gente para fora, de não ter um lugar para dormir, eu associei esta palavra a Deus. Então tinha muita dificuldade de falar, Deus é pai, porque o referencial de pai que eu tinha era esse. E aí, depois o tempo passou e eu descobri uma grande verdade, depois nós vamos chegar nisso, né, lá no retiro, que Deus não é mais um pai. Na verdade, Deus é o pai, no qual todos os pais deveriam se inspirar. E Deus, naquele momento em que eu pensava que ele me abandonou, na verdade ele estava cuidando de mim nos braços da minha mãe. E eu lembro num dia da adolescência, quando eu, num retiro, um pregador trouxe um texto, né? E esse texto dizia assim, quantas vezes, Jesus dizendo, né, quando olha para Jerusalém, Jerusalém, se soubesse quem vem te visitar, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo dos meus braços, como a galinha faz com os pintinhos. Na hora, irmã, eu lembrei dessa cena. Aquela cena. Da cena da minha mãe ali dentro do bueiro com a gente, colocando meu irmão de um lado e eu de outro. E no momento em que eu pensava que Deus tinha nos abandonado, na verdade ele cuidava de nós através dos braços da minha mãe. Nossa. Padre, e onde aconteceu assim? Vamos lá, a gente está no momento ali onde o Senhor disse, eu não quero mais chamar Deus de pai. Um momento de raiva, de revolta. Em que momento esse coração é curado? Que momento há um encontro com esse amor de Deus Pai? Tem uma comunidade lá em São Carlos chamada Hesed também, comunidade Hesed. E todo ano tinha um retiro de carnaval. E desde muito jovem eu quis participar, mas pequenininho não podia, só podia participar a partir dos 14 anos. E aí eu lembro que eu fui aos 14 anos, fiquei no quarto São Domingo Sávio, onde depois surgiu a devoção também por São Domingo Sávio. E eu lembro que na porta do quarto tinha uma frase de cada santo. Então cada quarto tinha um nome de santo e uma frase do santo. E a frase era, antes morrer do que pecar. E aí, participando desse retiro, a pregadora, a dona Edna e o seu Edson, que eu tenho, assim, eterna gratidão, porque eles fazem parte dessa história de cura. A dona Edna, no meio da pregação, disse, Deus coloca no meu coração que tem um jovem aqui que tem dificuldade de se relacionar com Deus Pai. E eu nasci na renovação carismática, né? Mãe carismática, ia para o grupo de oração. Então tinha muita facilidade de falar com Jesus. Inclusive, a minha primeira canção composta foi uma canção para Jesus. Eu tinha muita facilidade de falar com o Espírito Santo, mas eu tinha um certo bloqueio com relação a Deus Pai, que hoje eu tenho consciência que é por causa dessa murmuração feita naquela noite chuvosa dentro do bueiro. Então,
A dona Edna falou, quero que esse jovem corajoso levante a mão. E aí eu levantei. E sem saber nada da minha história, ela conduziu uma oração assim: jovem, Deus não é mais um pai. Talvez o referencial que você teve foi um referencial e foi descrevendo tudo, de violência, de falta de carinho, de falta de afeto. Quantas vezes você quis reclinar sua cabeça sobre o colo do seu pai, isso não foi possível, e foi conduzindo essa oração literalmente de cura interior. E aí, naquele momento eu consegui dizer, pai, agora no primeiro momento para Deus, pai, pai, eu te amo. Mas em meu coração ainda dizia, mas eu ainda não perdoei meu pai por aquilo que ele fez conosco. Eu ainda não consigo perdoar meu pai pelas realidades que aconteceram. Vocês chegaram a passar fome, não é isso, padre? O senhor relatava no Arsenal, aquela experiência, mas eu achei muito interessante, não a experiência da fome, mas do comportamento da sua mãe, de louvar a Deus diante daquela escassez, diante daquele não ter. Queria que o senhor relatasse aqui, porque é uma experiência muito forte de fé, de uma mulher de fé. Como eu disse, minha mãe sempre foi meu referencial de fé. Naquela noite nós não tínhamos nada para comer. Na verdade, nós não tínhamos comido nada o dia todo. E aí, minha mãe sempre muito cheia de esperança, disse, talvez apareça alguma coisa, alguém vai se lembrar de nós. E ela sempre foi relutante com relação a pedir. Então a gente nunca pedia, mas sempre, de alguma maneira, caridade chegava sendo canal dessa providência de Deus. E eu lembro que naquela noite não tinha nada, a gente não tinha comido nada o dia inteiro, mas minha mãe mesmo assim colocou a mesa, colocou meu irmão e eu sentados à mesa, nós três, e ela fez uma oração. Ela dizia assim, Deus, muito obrigado porque hoje nós não temos nada. Mas no meu interior eu dizia assim, é injusto, Deus, te agradecer. Te agradecer por algo que o Senhor nem fez. E aí, em meu coração estava esse sentimento. Eu não vou falar muito obrigado para Deus. Mal sabia que, na verdade, ali Deus já estava preparando o meu coração para coisas extraordinárias que Ele faria hoje na minha vida, no meu ministério. E aí, no outro dia, chegou um pacote de fubá em casa. E aí, minha mãe foi fazer uma sopa de fubá, uma polenta, na verdade, né? E eu amo polenta hoje, porque eu lembro dessa cena. Em contrapartida, meu irmão odeia pimenta, polenta, porque toda vez que ele come polenta, ele diz que ele lembra desse episódio. E eu amo polenta porque eu lembro com gratidão desse episódio. Chegou então esse fubá, minha mãe foi fazendo aquela polenta e eu nunca mais eu senti um cheiro parecido com aquele, porque era um cheiro tão gostoso, mas tão gostoso. E aí colocamos a mesa novamente, sentamos os três, e sempre eu falo nós três que meu pai nunca estava em casa. E aí minha mãe fez a oração, muito obrigado ao Senhor, porque hoje nós temos. E aí em meu coração eu dizia, hoje eu te agradeço, Deus. Hoje o Senhor fez alguma coisa, então hoje eu te digo muito obrigado. E aí nós estávamos no meio da refeição, chegou a Zete, uma vizinha nossa, que tinha 4 crianças. Chegou e era mais pobre que nós, irmã. Pasme, mais pobre que a gente ainda. E ela chegou lá e falou, Maria, tem alguma coisa para comer? Aí na hora no meu coração eu falei, ai, não acredito, Deus. Um dia sem comer, no dia que tem comida ainda vai ter que dividir. E aí as crianças sentaram no chão, minha mãe e a Zete sentaram à mesa, e eu lembro que eu olhava para a panela, minha mãe servindo as crianças, servindo a Zete, e eu vendo se ia sobrar para eu comer de novo, e eu lembro que eu repeti mais de uma vez, e naquele dia eu digo que eu testemunhei aquele trecho da palavra de Deus que diz, todos comeram, ficaram satisfeitos, recolheram as sobras e dos pedaços juntaram 12 cestos, porque todos nós nos fartamos naquele dia e ainda sobrou. Gente, que experiência extraordinária, né? De fé, de confiança em Deus, da providência divina. Mas vamos voltar lá então, para aquele jovem que tinha aquele bloqueio com Deus Pai e esse processo de cura interior. Exato, fui curado ali naquela relação com Deus Pai, consegui me direcionar com Deus Pai, mas ainda eu sabia que existia em meu coração Faltava o perdão. essa necessidade de perdoar meu pai. Eu sabia que era decisão, eu tinha consciência de que eu precisava liberar o perdão para o meu pai, mas eu lembrava com dor tudo o que tinha acontecido. A palavra de Deus diz assim, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. E eu reconhecia isso, que todo ressentimento é uma ferida exposta para o inimigo ir trabalhando em nosso coração, e eu sabia que eu lembrava das realidades e sentia dor. E aí um dia, diante do Santíssimo, sozinho, eu falei, Deus, eu quero te pedir um milagre, cura meu pai. E me dá uma resposta se eu vou ver meu pai sóbrio. E aí então abri a Bíblia, desse trecho, Vamos lá, Isaías 35, versículo 1. Isaías 35, 1, gente. Devemos proclamar essa palavra aqui. O deserto e a terra árida se regozijarão. A estepe vai alegrar-se e florir. Como lírio, ela florirá.
E aí essa passagem tomou conta do meu coração e desde lá eu já tinha meu diário espiritual. E eu lembro que eu escrevi no diário espiritual: o deserto florirá. E aqui ainda não havia o perdão para o seu pai, aqui ainda Ainda não. não, Havia ainda uma não. promessa de Deus. Havia uma promessa de Deus de que ele ficaria curado, que eu veria meu pai sóbrio, mas ainda em meu coração existia aquele sentimento de mágoa, de ressentimento. E o senhor acreditou nessa palavra? E eu acreditei, eu tomei posse. Eu falei, um dia eu vou ver meu pai sóbrio. Gente, olha, o poder da palavra de Deus, né? Hoje a gente também falava com Hamilton aqui, e ele falava extraordinário quando você se deixa orientar pela palavra, quando você se deixa curar, libertar por esta palavra. Eu tenho muito amor pela palavra de Deus, e eu convido você a fazer essa experiência, né? O Instituto, inclusive, todos os dias, a gente posta aqui a meditação diária da palavra de Deus, mas abra a sua Sagrada Escritura em casa, seu momento de oração. O Espírito Santo vai nos conduzindo, vai lhe auxiliando. É uma experiência incrível. Então, veja, foi com a palavra, não é? A palavra de Deus, o padre Daniel, ainda não sacerdote, ainda um jovem ali leigo, e Deus deu essa palavra e ele acreditou. E isso fez toda a diferença, tenho certeza. Exatamente. Na verdade, essa palavra, creio que foi o meio que Deus se utilizou para dizer, olha, a profecia vai se cumprir na sua vida, mas você precisa liberar o perdão para o seu pai. E, assim, eu não tenho uma memória fixa do dia que eu falei assim, eu perdoei meu pai, mas eu me recordo que no seminário, quando eu fui para o seminário muito jovem, né? Terminou o ensino médio e eu já fui para o seminário. Tanto é que eu tenho 35 anos e 10 anos de padre, porque eu ordenei muito jovem. Padre, o senhor termina essa parte, mas depois eu quero saber também como é que foi esse chamado, como é que foi esse despertar da vocação. Mas vamos lá, o perdão, então. E aí eu fui para o seminário, e aí no seminário todos os anos tinha um encontro das famílias. E aí quando foi o primeiro convite para o encontro das famílias, eu pensei assim, não vou chamar meu pai, porque ele vai beber. Vai dar vexame lá, eu vou passar vergonha e eu não quero que os meus amigos seminaristas conheçam essa parte da minha história que eu lembrava ainda com dor. E aí eu falei pra minha mãe, traga o pai. Minha mãe levou pro almoço, primeiro almoço da família, meu pai, foi minha mãe, meu pai e meu irmão, e aconteceu exatamente o que eu previa. Meu pai, o almoço em outra cidade, eu lembro que ele saiu à procura de algum bar, e a hora que terminou o almoço, que todas as famílias estavam saindo, meu pai estava deitado na calçada, totalmente embriagado. Totalmente embriagado. Quase foi levado arrastado pro carro para voltar para nossa cidade. Mas ainda assim, todos os outros anos, mesmo sabendo que eu passaria por essas situações, eu convidava meu pai para ir nesses almoços, porque eu acreditava que isso também era o processo para eu perdoar. Primeiro eu teria que o aceitar, saber que ele estava doente. E aceitando essa enfermidade que é o alcoolismo, também liberar o perdão. E aí eu comecei a entender que na verdade isso era um problema não só dele, mas que tinha uma origem ali na nossa família. Porque meu avô, o pai do meu pai, alcoólatra. O meu bisavô, meu pai em alguns momentos partilhava que o seu pai contava que sofreu também muito na mão do meu bisavô. Então, meu bisavô, meu avô e meu pai. Então eu escutei muito na infância assim, você vai ser igual seu pai. Você vai ser... O apelido do meu pai era Negão Manjado, porque ele era conhecido na cidade inteira, né? Lá no interior de São Paulo se usa essa expressão. Manjado é alguém que é muito conhecido, muito falado. Então meu pai, ele tinha conta em quase todos os bares. Ele era muito simpático com os amigos, mas em casa ele era totalmente violento. E muitas pessoas diziam que meu irmão e eu seríamos como ele. E eu acreditava muitas vezes, nossa, será que eu vou ser igual ao meu pai? Ali ainda na juventude eu pensava, será que se eu casar... eu vou ter uma esposa, eu vou bater nela igual meu pai faz? Será que essa é uma maldição que vai acompanhar a nossa família por gerações? Foi onde, decididamente, eu falei, não, eu não quero fazer parte dessa linhagem. Sim. Eu lembro uma vez que a senhora conduziu uma oração, há muito tempo, acho que eu estava nas premissas aí do meu ministério. E eu lembro que a senhora conduziu uma oração falando exatamente disso, que você pode se tornar a ruptura dessas realidades espirituais, né? Quando você decide pelo Senhor, quando você faz opção por Ele. E eu sempre trago essa verdade para o meu coração. Existe uma raiz que pode trazer maldição para nossa família, mas eu posso negá-la, eu posso não querer fazer parte dessa realidade, eu posso renunciar e aceitar Jesus como aquele que purifica a minha descendência.
Eu não sabia disso, padre. O senhor chegou essa semana, a gente se encontrou no Rosário exatamente na cura da árvore genealógica e a Exato. gente proclamava ali: eu sou a geração abençoada, eu Quando, sou a geração bendita. quando a senhora disse isso, eu chorei. Tem até uma hora que eu acho que Nossa, minha mãe printou ali a tela e me mandou, que eu tô chorando demais naquele momento, porque eu assumi isso também pra minha vida. E eu lembro que a senhora já falou isso há um tempão sim, atrás, um tempão atrás. E aí o dia que eu escutei, eu falei assim, eu quero ser isso, eu quero ser essa geração geração. bendita, eu quero que os meus filhos espirituais, ou que os filhos que o meu irmão ainda vai ter em nome de Jesus, não bebam dessa fonte que é o alcoolismo. E o perdão foi assim, foi um processo, então, foi acontecendo. Isso foi acontecendo. Mas ainda assim, eu tinha esperança nessa palavra, que o deserto vai florescer, o cenário vai mudar. E E, os aí, anos foram e os passando. anos foram passando. Fui ordenado diácono, pensei, nossa, meu pai com um filho diácono Agora vai. vai parar de beber. Nada. Imagina. Ele foi na minha ordenação, ele tava todo roxo assim do lado, porque no dia da ordenação, de tão bêbado, ele caiu na minha ordenação diaconal. Foi no dia 6 de dezembro de 2013. No dia da minha ordenação presbiteral, em 2014, 5 de dezembro de 2014. Meu irmão ficou o tempo todo com ele. Então, ele acordou e meu irmão já ficou o dia inteiro com ele. Falou, pai, hoje você não vai beber, hoje Daniel vai se tornar padre, você tem que estar sóbrio. E eu lembro que na minha ordenação, o agradecimento que eu fiz a ele foi exatamente esse. Pai, como eu queria te ver assim todo dia. Como ele ficou o dia todo sem beber, participou da ordenação, no outro dia ele nem foi na minha primeira missa de tão bêbado que ele estava. Ele bebeu tanto, 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 que ele nem foi à primeira missa. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, quando eu vou ver esse deserto Quando que aquela florescer? palavra vai se cumprir? Padre, mas vamos lá. Eu sei que você está ansioso aí para saber quando é que se essa palavra se cumpriu, sim ou não. Mas a gente já está aqui na ordenação presbiteral. A gente pode abrir um parêntese aqui para esse chamado, porque tem muito jovem acompanhando, né? E às vezes fica assim aquela inquietação também. Então, vamos falar um pouco desse chamado, como que aconteceu, como é que o senhor percebeu, como é que foi se lançar nesse plano de Deus. Conta pra gente um pouquinho aqui. Bom, quando eu era pequeno, como tinha uma mãe muito piedosa, o meu pároco sempre foi um homem muito de Deus, Padre Carlos Alberto Jacone. Foi o padre que trouxe para o Brasil a divina vontade. Ele levou para a Diocese de São Carlos a renovação carismática, um homem assim de Deus, de Deus. Então, quando eu era pequeno, eu dizia que eu ia ser padre. Então, a minha brincadeira era batizar as bonecas lá dos vizinhos. Eu brincava muito de padre, eu dizia, eu vou ser padre. Adolescente, desisti, falei, não, não quero isso, quero casar, quero ter filhos. A paternidade era algo que ecoava muito em meu coração. Eu dizia, eu quero muito ser pai, eu quero casar. E aí, num retiro, nessa comunidade, Hesed, em São Carlos, essa mesma pregadora, Dona Edna, eu já estava ali no terceiro ano do ensino médio. Ela olhou pra mim, ela estava no meio da pregação, e ela veio na minha direção e falou assim, de que jeito você quer servir a Deus? Imediatamente eu disse, bom, eu quero servir a Deus do jeito que eu tô servindo. Eu toco no grupo de oração, canto, quero viver disso, de música, eu quero arrumar uma mulher, encontrar uma mulher virtuosa, quero ter filhos, uma família numerosa. E aí ela olhou nos meus olhos e falou assim, Deus te pede para voltar ao seu primeiro amor. Ele quer mais do que isso que você tá pensando em me responder. Eu não tinha respondido ainda. Eu tinha feito essa resposta mental. Vou casar, ter filhos, tocar na igreja, é isso que eu quero servir o Senhor. Obrigado, Dona Edna. E aí, naquele dia, eu voltei Nossa. com o coração inquieto, irmã. Fui procurar o meu pároco, falei, eu tô com o coração inquieto. E foi muito providente, porque ele falou assim, semana que vem tem encontro vocacional, você não quer ir? Eu fui pro encontro vocacional meio, assim, ali no meio no desespero. Mas, padre, de que jeito? Como é um retiro? E aí fui nesse primeiro encontro, fui no segundo, fui no terceiro, fui fazer o estágio vocacional e entrei no seminário em 2007. Nunca mais saí. Nossa, que bênção, padre. Olha, você jovem que está escutando aí, que tem uma inquietação no coração, melhor não abafar essa voz, porque sai caro depois, né, padre? Vocação Exatamente. acertada, a gente sempre fala, é uma vida feliz, né? Não se arrependeu, padre, de se Não, não, ter entregue a Deus no sacerdócio? sou muito feliz, muito realizado sendo padre. Inclusive, eu dei esse testemunho, né, de que existia em meu coração o desejo da paternidade numa das homilias esses tempos na minha paróquia. E aí, ontem teve uma experiência extraordinária no Arsenal Jovem, né, de fazermos a acolhida dos jovens nesse abraço de pai. Foi Foi um momento, extraordinário. foi lindo, lindo mesmo. E aí, uma paroquiana mandou uma foto onde tem um jovem assim me abraçando e ela
na legenda escreve assim: e quem disse que o Senhor não teria muitos filhos? E aí ela escreveu assim, até me emociona em dizer, a Vivian, uma querida. Ela escreveu assim: o Senhor sabia que com uma esposa o Senhor não poderia ter a quantidade de filhos que o Senhor tem hoje. E eu me realizo como padre porque o Senhor me dá de presente muitos filhos espirituais, mas muitos filhos espirituais mesmo. Eu tenho um carinho muito grande pelas novas comunidades que elas me procuram. Tem várias comunidades que eu acompanho como diretor espiritual, fora os filhos espirituais das paróquias que eu passei. E na paróquia onde eu estou hoje, eu exerço essa paternidade, esse cuidado, e Deus tem me presenteado tão grandiosamente que eu não conseguiria escolher outra vocação a não ser o sacerdócio. De fato, a senhora tem razão. Quando Deus inquieta o coração com uma vocação, nós precisamos dar ouvidos a esse chamado. E talvez você olhe para si e pensa: mas quem sou eu? Mas por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Mas por que Ele me quer nesta vocação? São Francisco de Assis dizia assim: o Senhor olhou para o mundo e não viu alguém pior do que eu. Então Ele me escolheu para que quando olhassem para minha vida pudessem dizer: só pode ter sido Deus. Talvez você olhe para si hoje e diz assim: mas quem sou eu para ser isso que o Senhor espera de mim? Deus escolhe exatamente esses para que façam com Ele uma experiência genuína de conversão e possam olhar hoje para a nossa vida e dizer: olha, foi Deus. A irmã Maria Raquel se encontrou com Deus. Padre Daniel se encontrou com Deus. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Que bênção, gente, que belo. Padre, e a promessa? E a profecia? Se cumpriu, não se cumpriu? O deserto floresceu, não floresceu? Conta pra gente. E aí eu era movido então por essa profecia que ia alimentando no meu coração a esperança. O Catecismo da Igreja Católica, lá número 2090, se não me engano, diz que a esperança é a virtude, é a graça de aguardar o propósito de Deus. Humanamente falando, eu dizia assim: não, meu pai não tem mais jeito. Meu irmão também dizia para minha mãe: larga desse homem, pelo amor de Deus, porque meu pai... Há mais de 30 anos. Né? Meu pai chegou num momento da vida que ele não trabalhava mais. Quando nós crescemos, ele já não era mais tão violento, porque tinha medo, né, do meu irmão, sobretudo. Mas ainda assim, tinham as brigas. Eu lembro que Natal, Ano Novo, era algo assim terrível, porque onde ele bebia muito mais, e essas realidades eram tão difíceis, tão difíceis. E aí eu ia pregar e falar, contava o meu testemunho: olha, gente, seja fiel, eu sou filho de um alcoólatra, meu pai ainda bebe, mas eu tô aqui, ó, na fidelidade. E de repente eu voltava no outro ano nesse encontro que eu preguei, e a pessoa dizia assim: padre, o senhor pregou no encontro, meu marido escutou sua pregação, ele bebia, não bebe mais, olha, eu vim te agradecer, porque pela tua pregação meu marido experimentou o amor de Deus e hoje não bebe mais. E eu ficava muito feliz com a família, mas ao mesmo tempo dizia: e eu? Quando a promessa vai se cumprir? E aí eu vim pregar um retiro em Fortaleza. Famílias restauradas. Anualmente eu venho aqui pregar esse retiro. E aí terminou o retiro, meu irmão me ligou e falou assim: o pai não bebeu desde sexta-feira. E eu fiz as contas: sexta, sábado e domingo. Falei: Dudu, fica meio atento, porque se ele não bebeu, ele vai beber demais agora. E fica meio atento aí, porque vai que ele bate na mãe, fica meio esperto, fica em cima. Segunda, eu ia ficar mais uns dias ainda em Fortaleza. E aí liguei pro meu irmão na segunda-feira. Ele falou: não bebeu. Na terça, não bebeu. Na quarta, não bebeu. Eu ia voltar ali na quarta, quinta-feira. Eu estava ansioso para ver meu pai sóbrio. E meu irmão dizia assim: ó, lembra, o pai não tem mais aquele cheiro de bebida. Tá andando arrumado, porque meu pai às vezes ficava dias e dias sem banho, com a mesma roupa, sujo, parecia um andarilho. E ele não tem mais aquele cheiro de bebida, fez a barba, tá com o cabelo arrumadinho, trabalhando, você vai ver. Ele tá outro homem. E eu ansioso, primeiro, para entregar as cartinhas que eu tinha guardado. Você tinha guardado, padre? As cartinhas da infância. Eu tinha guardado as cartinhas do Dia dos Pais que a gente não podia entregar. Para dar um abraço, para pedir perdão, para o perdoar. E aí, então, voltei ansioso e cheguei na casa da minha mãe e encontrei meu pai. Pela primeira vez em 30 anos, sóbrio, sem cheirar bebida. Duas coisas eu pedi para fazer. Primeiro, para ele sentar no sofá e eu encostasse a cabeça no ombro dele. Foi uma experiência extraordinária. Aquilo que eu não tinha sentido na infância, aquilo que eu não tinha experimentado quando criança, aquilo que me revoltava ao ver os meus amigos fazendo, eu tive a oportunidade, adulto, padre, já missionário conhecido, deitar no colo do meu pai. Tive a oportunidade de pedir perdão, se porventura
Em alguma vez eu tinha o magoado, o ferido. E eu lembro que ele me chamou de canto para também pedir perdão. Só que enquanto ele foi pedindo perdão para mim, ele foi contando coisas da vida dele, coisas que ele tinha feito. E aí na hora eu entendi, seu pai tá se confessando. E aí eu falei, pode falar, pai. Ele foi falando, falando. Ele não sabia o que era confissão, porque ele nem participava da vida da igreja. E aí então eu coloquei a mão na cabeça dele e falei, pai, e conduzi a oração lá de absolvição. Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí eu falei, agora o meu deserto floresceu. Eu fiz tantas orações, irmã, de agradecimento a Deus. Falei, obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu já conhecia aquela música do Rodrigo Ferreira, que chama o Deserto Florirá. E eu cantava isso repetidas vezes. O meu deserto florirá. E eu falava, meu Deus, agora eu tenho a conclusão da minha pregação. Então na minha mente eu dizia, eu vou levar meu pai nas pregações e eu vou dizer, olha, aqui está a prova. Vou contar todo o O meu meu testemunho. milagre. Falar, ó, acredita, aqui está o meu milagre. Eu vou levar meu pai comigo nas missas. Eu peguei minha mãe, nós fomos para a cidade onde eu estava na ocasião como pároco. E aí meu pai e meu irmão ficaram na cidade. Meu irmão já casado, morava na sua casa. E meu pai ficou sozinho. Liguei para minha secretária e falei assim, ó, cancela tudo que eu tenho. Se tiver jantar marcado no sábado, desmarca. Almoço, desmarca, porque eu quero jantar, almoçar com meu pai. Porque eu queria ter essa experiência de almoço de domingo em família, sem briga, sem bebedeira, sem essas realidades que causavam profunda dor no meu coração. Aí nós fomos para minha cidade. No outro dia, pela manhã, recebo a ligação do meu irmão. Meu irmão me chama de Padre Dani. Diz, Padre Dani, olha, volta pra cá, porque eu cheguei aqui de manhã em casa para buscar o pai. Ele ia levar meu pai para fazer perícia para se aposentar. Eu vim aqui de manhã em casa para buscar o pai e eu encontrei ele morto. E aí, naquele momento, o primeiro sentimento que veio no meu coração era, poxa vida, Deus, eu esperei 30 anos para o Senhor me dar um dia. Eu queria mais abraços. Eu queria entregar as cartinhas que eu não entreguei. Eu queria contar coisas que eu fiz, ele nem sabe. Eu queria partilhar com ele os meus sonhos. Eu queria mais, eu queria... E aí eu entendi que o Senhor preparou aquele único dia para que eu pudesse, naquele dia, de fato me reconciliar. Aquele perdão que foi sendo construído ali no seminário. No dia que eu estava presidindo a missa, né? O bispo pediu que eu presidisse a missa de corpo presente do meu pai enquanto eu jogava água benta nele. Em meu coração só vinha um sentimento. Esse homem vai sem nenhuma mágoa minha. Hoje eu posso dizer que eu não tenho nenhum ressentimento dele. E eu te agradeço, Senhor, porque meu pai se confessou, eu dei absolvição. Depois eu celebrei 30 dias de missas seguidas. Nós chamamos de missa gregoriana, na única intenção pela alma do meu pai. E aí então ali eu dizia, eu tenho certeza que o meu pai conquistou o paraíso. Então esse primeiro dia, na verdade esse único dia só foi o primeiro dia Primeiro da de uma eternidade. eternidade. E esse é o desejo do meu coração, ir para o céu. Gente do céu, que testemunho, que testemunho. E, Padre Daniel, e nesse contexto todo, sua mãe, seu irmão, que ficaram diante dessa experiência também. Sua mãe esteve ao lado dele todo o tempo, né? O senhor falava, ela ficou ali na saúde, na doença. Exatamente. Quantas vezes meu irmão, e às vezes até eu, falava, mãe, vamos encontrar outra casa para a senhora, ou vamos colocar o pai para morar em outro lugar. Teve um dia que eu propus, mãe, vamos dividir a casa. Divide a casa, a gente constrói um outro banheiro, e aí vocês ficam cada um no canto de vocês. E aí minha mãe disse assim, eu vou cuidar dele. Eu lembro que ele gostava de comer cedo, e minha mãe fazia o almoço bem cedo, porque ele comia lá umas 10, 10:30 da manhã. E ela foi uma mulher de fé, e rezava também, confiando nessa profecia de que o deserto iria florescer. Meu irmão também teve uma experiência muito bonita de perdoar o meu pai. Na verdade, perdão foi tardio, porque ele conseguiu perdoar meu pai no velório. Nós estávamos ali diante do corpo do meu pai e eu lembro que chegou minha tia Suzy, irmã do meu pai. E meu irmão estava assim muito abalado e ela abraçou meu irmão e falou assim, não deixa nada de ruim no seu coração. Sepulta com o seu pai tudo de ruim que está no seu coração. E naquele dia ele conta que ele teve a experiência de dizer, eu te perdoo, eu te perdoo. Minha mãe já tinha perdoado meu pai já há muito tempo, né? Minha mãe viveu a experiência do perdão diário, porque ela diariamente era que sofria e diariamente ela renovava os votos matrimoniais e o perdoava. O senhor acha que ele já estava sentindo algo? Ele faleceu de um aneurisma, foi isso? Isso foi um aneurisma. Ou permanece um mistério para vocês? Não se sabe. Permanece um mistério, porque como meu pai morreu em casa, ele teve que ser levado, né, pro necrotério para fazer a autópsia, né?
E aí a gente jurava que meu pai iria padecer na cama, que ele ia ter cirrose, alguma outra doença decorrente à bebida e do cigarro. Ele também fumava demais, mas ele não tinha absolutamente nada. Ele teve um aneurisma, né, um AVCI, né, um acidente vascular isquêmico, e morreu do jeito que ele dormia. Ele estava deitado na sala, muito provavelmente morreu ali de madrugada, e meu irmão o encontrou de manhã, e ele estava deitadinho assim, com a mão na cabeça, e só deu tempo de ele abrir os olhos, né? Ele morreu com os olhos abertos. E acho que ele não estava sentindo dores, porque o médico nos explicou que o aneurisma é um acidente, é algo que acontece repentinamente, e quando o AVC, na verdade, quando ele acontece, pode deixar sequelas, também pode levar à morte, mas esse isquêmico pouca chance de recuperação, né? Então a morte do meu pai foi assim, imediata. Eu até rezo para São José para ter uma morte parecida, né? Diz que quem é devoto de São José tem sempre uma boa morte. Mas acho que o nosso Senhor Foi uma São- graça muito foi graça. extraordinária, Foi padre. graça. Santa Meu Catarina de Deus do Siena diz que céu. tudo é permissão de Deus. E hoje eu reconheço que Deus permitiu que eu tivesse esse um dia. Esse um dia de reconciliação. Porque se eu tivesse ficado mais um dia em Fortaleza, é claro que não existe se na história, né? Mas se eu tivesse ficado mais um dia, ou prolongado, ficado de férias mais um tempo, eu não teria essa oportunidade de o abraçar, de deitar no seu colo, de dar absolvição. Absolvição. Nossa, gente do céu, que experiência é essa? Né? E que essa palavra, o seu deserto florirá. Tenho certeza que a gente explorou bastante essa semana o Padre Daniel aqui conosco e nós ficamos com essa frase porque eu acredito que é uma profecia de Deus para todos nós, os seus filhos, aqueles que creem verdadeiramente, aqueles que com fé e com confiança se abandonam, nós vamos ver esse deserto florescer. Seja o deserto da falta de perdão, o deserto do desentendimento familiar, o deserto da enfermidade, o deserto da separação. Nós vamos ver esse deserto florescer. Padre, toda essa experiência, o senhor dizia ainda há pouco assim, eu não sabia que Deus estava me preparando para o meu ministério. Quando o senhor faz a leitura assim da sua história de vida com todas essas dificuldades, como a gente fala muito, uma tragédia que Deus transforma em testemunho pela força da oração, pela força, né, do amor. O senhor percebe que isso tem existe nuances, aspectos, enfim, do seu exercício ministerial que se deve a essa história que o senhor traz. Assim, como é que o senhor enxerga isso, entendeu? Como é que isso reflete hoje no seu ministério? De maneira positiva, eu diria. Eu não tinha entendido assim. Eu não conseguiria formular numa frase o que a minha história provocou em mim hoje. Eu lembro que inúmeras vezes, quando eu escutava alguma frase na aula ou lia alguma frase de algum santo, eu entendia que o Senhor falava comigo, mas eu nunca tinha uma expressão que definisse toda a minha história. Eu lembro que uma vez, numa aula de filosofia, o professor disse assim: olha, tem um filósofo que diz que eu sou eu mais as minhas circunstâncias. Aí eu lembro que eu falei assim: nossa, é verdade, né? Acho que eu passei por tudo isso para hoje ser quem sou. Eu lembro que numa pregação eu escutei alguém dizendo assim: Santa Catarina de Siena afirma que tudo é permissão de Deus. E aí eu assumi aquilo como verdade para mim. Bom, essa frase é para mim. Deus permitiu que eu passasse por isso. Mas teve um dia que Deus falou assim: é esta a definição que eu quero para sua história. Eu não ia nessa ordenação, porque foi no período de férias e eu estava de férias. Mas aí o bispo me ligou dizendo: olha, o diácono que vai ser ordenado vai ser nomeado para sua paróquia. Falei: bom, vou ter que cancelar as férias e ir na ordenação. Como é que eu não vou na ordenação do diácono que vai ser nomeado lá para a paróquia? Diácono Robinson na ocasião, hoje Padre Robinson, inclusive eu sou o padrinho dele de ordenação. Mas lá na ordenação, Dom Eduardo Malaspina disse uma frase que eu chorei. E as pessoas, os padres estavam ao meu lado dizendo assim: mas você nem conhece o ordenando? Eu nem conhecia o seminarista então, né, que iria trabalhar comigo como diácono. Mas eu estava chorando por causa da frase. Ele foi contando a história do Padre Robinson, também marcada por muita dor. Ele perdeu o pai muito pequeno. Ele queria que a mãe o visse padre e ele perdeu a mãe. E no ano que ele perdeu a mãe, ele foi mandado embora do seminário. Assim, foi uma experiência muito dolorosa. E aí o bispo falou assim para ele, e eu assumi aquela frase para mim. Ele disse: Robinson, na ocasião ele era seminarista ainda: algumas pessoas são como cana de açúcar. Elas passam pela moenda e ainda continuam transmitindo doçura. Naquela hora, irmão, eu falei: essa é minha frase. O Senhor permitiu que eu passasse por essa moenda chamada alcoolismo, por essa moenda chamada fome, por essa moenda chamada sofrimento na infância, na adolescência, na juventude, para que hoje o meu ministério fosse
docilidade. Para que hoje as pessoas que se aproximam de mim encontrem em mim esse Cristo doce, esse Cristo gentil, esse Cristo acolhedor, esse Cristo. Eu desejo de todo o meu coração que quem passa pela minha vida e pelo meu ministério experimente essa doçura, mas na verdade essa doçura foi preparada nessa moenda chamada vida, essa minha história. Eu tenho certeza que o Senhor foi me preparando para pro meu agora. Eu sou aquilo que sou hoje, pela graça de Deus, é claro, mas essa graça que permitiu que eu passasse por tudo que eu passei. Eu aproveito para dizer isso para você também. Talvez você tenha passado pela moenda da dor, da perda, do luto. Talvez a sua moenda seja a depressão, a crise. Talvez você tenha vivido ansiedade, medo, angústia. Talvez seja o alcoolismo também de um ente querido, filho perdido na droga. Eu não sei qual é a realidade difícil que você vive, mas uma coisa eu sei. O Deus que eu anuncio, o Deus que eu amo, transforma deserto em jardim. O Deus que eu amo venceu a morte. O Deus que eu amo faz o nosso coração esperar nele e, esperando nele, saber que de todo mal ele pode tirar um bem maior. Padre, é impressionante porque diante da cruz, diante da dor, são duas atitudes possíveis, né? A gente pode se revoltar, se rebelar. Talvez quantas histórias vocacionais ali quantas vidas, na verdade, paralisadas porque não houve essa reconciliação com a sua história. De lançar esse olhar diferente, um olhar de fé, né? Mas essa atitude também de viver essa cruz, de abraçar e saber que dali Deus fará frutificar a partir dessa experiência. Eu digo porque essa experiência de sofrimento e de dor toca a todos em algum ponto do caminho, em alguns pontos do caminho, né? E pode ser que tenha muita gente assistindo a gente aqui exatamente vivendo esse momento hoje. Mas é como a história lá da polenta também, não é? A reação é diferente. Um ama polenta até hoje, o outro não suporta sentir nem o cheiro. Aquilo marcou de maneira diferente. Então, esse abraçar a cruz, a gente não tem como escolher, a gente não tem como. O senhor falava no Arsenal, o senhor partilhava isso, se eu não me engano, o senhor dizia, mas eu não queria ter esse pai. Eu queria que Deus tivesse me dado outro pai, o pai do Diogo, o pai dos seus amigos daquela época. Mas por que Deus me deu esse pai? Tem porquês que a gente não vai necessariamente conseguir responder, mas esse se reconciliar com a história, isso é muito interessante aqui nessa partilha que a gente está vivenciando, estamos fazendo. E também eu acho que o aspecto fica muito forte, eu não desistir também. Eu acho que vocês não desistiram deste homem, o seu Adevaldo. Adevaldo, né? Os senhores não desistiram dele. Na oração, no suportar, né? No interceder, no esperar em Deus. Houve uma família que amou, porque isso é o amor, realmente. Um amor que... O que vocês tinham em troca? Vocês não tinham nada. Vocês não tinham, digamos, humanamente uma razão para amá-lo. Mas de maneira sobrenatural tinham, sim, todas as razões. E permaneceram nesse amor, com muita dificuldade. Porque o amor, as pessoas acham que... Às vezes a gente fala isso, vai ser uma coisa fácil. Né? É muito exigente. Né? É um curvar-se, é um suplicar a graça de Deus, como Hamilton falava. Sozinho eu não posso. Eu quero amar, mas sozinho eu não consigo. E só no Espírito Santo. Sua mãe é uma mulher cheia do Espírito Santo. E que soube passar essa experiência para vocês. Então é muito, muito forte isso. Eu tenho certeza que o seu pai experimentou a salvação por causa de uma família que não desistiu dele. Claro, Deus não desiste, em primeiro lugar, mas vocês foram os instrumentos desse Deus que não desiste. Então, esse homem não se perdeu eternamente porque havia ali uma família que não desistiu dele e ficou do lado dele até o último instante. Exato, e talvez hoje seja o questionamento de muitas pessoas, né? Como a senhora afirmou, eu olhava para os meus vizinhos e dizia, eu queria ter aquela família, eu queria ter nascido ali, na casa do Paulo, que era o pai do Diogo, meu amigo, ou na casa do Reginaldo, que é pai do Douglas e do Rogério. Eu queria ser filho do Zé Roberto, que era pai da Suelen e do José Eduardo. E eu lembro que eu olhava para essas famílias ali ao meu redor, tão perfeitas, pais tão amorosos, isso me gerava um certo desconforto. Mas hoje eu consigo ler para toda essa realidade a partir de uma frase, né? São Francisco de Sales diz, florescer onde o Senhor plantar. Florescer onde o Senhor plantar. Talvez a tua família não é a mais perfeita. Talvez você olhe para a vida dos seus vizinhos e pensa, parece que é melhor. Talvez o teu casamento não é o mais perfeito. Talvez os filhos, os pais, as realidades ao seu redor não são as mais perfeitas. Mas se Deus te plantou aí nesse solo, eu tenho certeza que é porque nesse solo você também pode florescer. Tenho certeza que a nossa vida plantada no solo que Deus escolheu, porque a gente não escolheu o solo,
pode frutificar, pode florescer também. É muito forte essa experiência. É claro que Deus não quer, né? O alcoolismo é uma realidade querida por Deus, obviamente. Né? É algo diabólico, é algo terrível. Padre Rufo dizia, né? Ele trabalhava muito, Padre Rufo já falecido, sacerdote exorcista. Ele dizia que o que mais, naquela época, quando ele falava, o que mais tem destruído as famílias é o álcool. Ele falava isso pra gente, né? E quantas libertações, quantas orações ele fazia pelas famílias, mas me vinha ao coração enquanto o senhor falava agora. Era Deus ensinando o padre Daniel a amar. No meio daquela situação não desejada por Deus, não querida por Deus, mas era Deus ensinando aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que viria a ser sacerdote, já trazia essa semente consigo, ensinando a amar. Porque quem olha para o padre Daniel com essa doçura, como ele falou, essa ternura de Deus, é que a gente vai imaginar que este homem, não é, traz essas marcas, inclusive, da violência que sofreu no seu corpo, como ele diz, mas expressa tanta mansidão, tanta doçura, com história tão difícil. De fato, foi Deus se ensinando a amar, padre. Isso é impressionante. Bendito seja Deus por isso. Eu reconheço isso, que se não fosse ele, São Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Porque se não fosse ele, eu lembro quando eu era pequeno, exatamente por ter essa carência de pai, eu era um menino muito carente. E na escola, meninos carentes em geral chamam muita atenção. Eu lembro que eu era muito bagunceiro, mas muito bagunceiro ali na primeira infância, né, criancinha. E hoje eu entendo que eu queria chamar a atenção dos coleguinhas, eu queria talvez ir para a direção, inconscientemente eu queria ser notado de alguma forma. E aí eu lembro que eu tinha uma professora, a tia Elaine, amo a tia Elaine. A tia Elaine me chamava para ser o auxiliar dela. E eu lembro dessa história com assim, um sentimento muito de gratidão no coração, porque eu encontrei a tia Elaine no dia da minha ordenação. E as histórias vão cruzar. A tia Elaine me dava o apagador e ela dizia que eu era o seu auxiliar. Então eu não ficava sentado nas carteiras com os coleguinhas. Eu ficava em pé ao lado dela. Porque se ela dissesse assim, ó, você vai ficar de castigo ali no canto, ia vir com uma punição e eu não ia querer ficar ali. Então ela me dava o apagador e eu ficava ali em pé ao lado dela e ela dizia, o Daniel é o meu auxiliar. E ela escrevia na lousa de giz ainda, né? E quando ela errava, ela dizia, por favor, meu auxiliar. Eu lembro que eu ia lá na lousa e me achava o da hora, né? E aí eu apagava a lousa e olhava ainda pros coleguinhas assim, ó. Tipo, tá vendo? Eu tô ajudando ela, né? E aí, assim, por muito tempo eu fiquei ali em pé ao lado da tia Elaine como seu auxiliar. Ali próximo à minha ordenação, eu a encontrei. E ela falou assim, Daniel, logo você vai ser padre, né? Deixa eu te contar um negócio. Sabe por que eu dava o apagador pra você? Não porque você era o melhor aluno. Não porque você era bonzinho. Mas porque longe de mim você ia ser pior. E aí eu comecei a chorar demais. Porque eu entendi porque Deus me chamou para ser padre. Hoje eu enxergo o sacerdócio como esse apagador que Deus coloca na minha mão, porque Ele sabe que longe dele Não dá. eu poderia ser pior. Então reconheça que às vezes o Senhor nos chama para certas realidades, para estar mais próximos dele, porque Ele sabe a nossa potencialidade também para o mal, sabe a nossa capacidade também para os caminhos tortuosos. Aquele menino raivoso, revoltado, que queria chamar a atenção pela bagunça, poderia ter se tornado um marginal. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de que eu poderia ter seguido outros caminhos. E tive a oportunidade de seguir. Porque ali eu morava na periferia e no bairro tinham muitas realidades. Mas Deus Ou me deu... repetir aquele histórico do seu pai, né? Que já Exato. permanecia por gerações. E aí Deus me deu esse apagador. Primeiro da tia Elaine como seu auxiliar. Obrigado, tia Elaine. E agora Deus me chamou para o sacerdócio, porque Ele sabe que longe dele eu vou ser pior. Gente, que história, que testemunho forte, impactante. Tenho certeza que falou a muitos corações. Uma última pergunta aqui, padre. Não vou explorar muito mais o senhor hoje, não. Sei que tá forte aí. Mexer nisso tudo não é fácil. Mas estamos fazendo também para que a partir dessa experiência muitas outras vidas sejam iluminadas. Hoje é uma realidade constante ali no ministério do Senhor também trabalhar com pessoas, de repente famílias que sofrem com álcool, homens que buscam a libertação do álcool, até jovens que passam por essa experiência de pais violentos, alcoólatras e não sabem como lidar com isso. Até com certeza tem muitos desses que estão aqui nos acompanhando. Seja um pai doente que passa por essa dificuldade, seja um filho
não é? Que lida com um pai assim, que muitas vezes quer desistir, não aguenta, não sabe como lidar. Nós poderíamos pedir ao Senhor que conselho o Senhor daria para este pai, para este filho, a partir da sua experiência também. Hoje eu reconheço que o meu ministério tem sido esse ministério de resgate dessas histórias. Sim. Se for assim, ponderar a quantidade de pessoas que eu atendo, a maioria, em sua maioria, são casais em crise. E aí eu sempre, ali no início do meu ministério, os casais já começavam a me procurar. E eu pensava assim, poxa vida, gente, eu não tive referencial de casal. Eu não tinha referencial em casa de amor entre homem e mulher, e de repente vinham os conselhos para os homens e as mulheres. Então eu reconhecia esse meu chamado a acreditar na família. Por isso que o Senhor uniu também o meu coração com essa missão aqui de Fortaleza, famílias restauradas, porque eu acredito na restauração das famílias. Eu experimentei minha família restaurada um dia. E tantos testemunhos de pessoas que falam, padre, olha, o Senhor rezou, o Senhor nos acompanhou, a gente fez a direção espiritual, e isso foi extraordinário. Então o conselho que eu dou, o primeiro conselho que eu dou, é uma realidade difícil como essa, é procurar o seu pároco. Na verdade, nós temos que ter um pastor que zele pela nossa alma. Santa Faustina dizia assim, quanto tempo eu perdi sem direção espiritual? Quanto tempo? Então, chorar as dores. Chama o marido, a esposa, se estão vivendo alguma crise, vão lá até o padre e falam, padre, nós estamos passando por essa crise, reza por nós, nos ajuda, nos aconselha. A mesma coisa, padre, eu estou com meu filho perdido, padre, estou com dificuldade, padre, eu estou com angústia, porque na pessoa do sacerdote, até ali mesmo no sacramento da reconciliação, é que eu me experimento essa reconciliação com o Senhor. Então esse primeiro passo é buscar a Deus na figura do sacerdote, buscar a Deus na vida dos sacramentos. Eu não posso pedir para Deus, ai Deus, realiza um milagre na minha família, mas eu estou em desordem. Eu sempre digo que a restauração das famílias, biblicamente falando, sempre começou pela autoridade de uma pessoa. A Bíblia não fala que a família de Noé era justa. A Bíblia fala, Noé era justo. Mas quando o dilúvio caiu, Deus falou, pega toda a tua família e entra na arca. Então a fidelidade de um só salvou a família. A Bíblia não fala da família de Zaqueu, mas Zaqueu disse, Senhor, eu estou arrependido, eu quero ser diferente, mas Jesus não disse, ó, Zaqueu, você está salvo. Mas disse, Zaqueu, a salvação hoje entrou na tua casa. Então, pela fidelidade de Zaqueu, a família inteira foi salva. Tem outro episódio também, daquele guarda que diz, olha, como eu faço para experimentar essa salvação? Os discípulos respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Então, eu sempre reconheço que alguém, como a irmã Maria Raquel rezava ontem, tem que se colocar nessa posição de eu quero ser esse canal de bênção para minha casa. Eu quero ser o Noé da minha família. Então o conselho que eu te dou é busque a Deus. Seja o Noé da tua casa. Talvez teu filho está perdido, mas continua dobrando os joelhos, continua na oração, continua na intimidade, continua buscando o Senhor, porque a nossa fidelidade pode levar à salvação dos nossos. Padre, não tem erro. Assim, pela experiência que o senhor sabe, não tem erro. Quando um naquela casa se abre, a graça de Deus e começa a caminhar com Deus, pode demorar 30 anos, pode ser até o último instante, mas acontece. A senhora partilhava ontem. Acontece. A senhora partilhava ontem a mesa, né, que tinha uma esposa que ligava o celular para rezar o rosário da madrugada. O esposo dormindo do lado. Porque o esposo começou a sonhar com a oração, a sonhar com o rosário, a sonhar com aquilo que a gente partilhava no rosário. Aquele homem viveu um processo de libertação tremenda, uma libertação profunda de um vício. E hoje reza o rosário junto e testemunhava isso. Mas a partir da oração de uma esposa enquanto ele dormia. É impressionante. Exato. Então o conselho que eu dou é exatamente esse. Você pode ser o canal da bênção, o canal da salvação, o canal da libertação para os seus. Eu acredito, irmã, que o Senhor ter me chamado para o sacerdócio, o Senhor ter me levado a pregar em encontros de famílias, a ter me levado a falar para casais, a ter levado a palavra de libertação para homens e mulheres que viviam no vício, foi o canal que Deus se utilizou para também tocar no coração do meu pai. Porque ele parou de beber enquanto eu pregava um encontro. Sim. E aí eu cheguei e ele estava sóbrio. É aquela clássica frase que dizem, né? O Senhor sempre vai dizer para os seus escolhidos, cuida dos meus que eu cuido dos seus. É isso que vinha ao coração quando o senhor falou. Enquanto o senhor estava aqui cuidando de tantas famílias, Deus estava lá cuidando da sua família. E para o jovem, padre, o jovem que enfrenta essa realidade com um pai, às vezes até mesmo uma mãe, né, que enfrenta um vício. O senhor teria alguma palavra para dizer para esse jovem? Tem vários jovens nos acompanhando aqui agora. Jovem, agora falando diretamente para você,
Primeiro, não desista. Busca sempre na palavra de Deus esse conforto. É tão lindo quando o povo de Israel está voltando ali do exílio. Eles chegam em Jerusalém e Jerusalém está destruída. O templo está destruído, as casas estão destruídas. E eles se reúnem todos à porta do templo destruído. E aí conta a palavra de Deus que Esdras e Neemias abriram o rolo, das escrituras e começaram a ler desde a manhã até o entardecer. E aí a Sagrada Escritura narra que aquelas pessoas que escutavam a palavra choravam. Até que Esdras diz, olha, então agora vocês vão para a casa de vocês, vamos reconstruir Jerusalém e a alegria do Senhor será a vossa força. Então busque este alimento diário, esse alimento na palavra de Deus. A palavra afirma que ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. Então busca refúgio na palavra, busca refúgio nos sacramentos, busca refúgio na Santa Igreja. E você, jovem, também pode ser canal da salvação para os seus. Eu tenho tanto testemunhos, irmãs, de jovens que começaram a ir para a igreja sozinhos e aí, de repente, toda a família vai por conta da conversão do filho. Então eu te peço, jovem, não desista. Não desista primeiro da sua conversão pessoal, do seu encontro com Jesus, e saiba que o seu encontro com Jesus pode levar outros corações a este encontro também. Gente, está aqui então aquilo que nós temos dito, tantas vezes nos nossos encontros, nas nossas lives diárias. Tragédia transformada em testemunho, dor transformada em amor pelo poder da oração, pelo poder da fé. Padre Daniel, encerrando esse podcast, acho que nós já estamos fazendo isso, mas queria pedir que encerrássemos com a oração, se eu pudesse rezar sobre esse deserto de tantos aqui, tantos que estão passando por este deserto, na autoridade do seu sacerdócio, do seu ministério, do seu testemunho, para que Deus favoreça e esses desertos possam florescer. E claro, terminamos com a bênção sacerdotal sobre todo este povo de Deus que agora nos acompanha. Podemos rezar? Claro, vamos sim. Ó Deus de amor e de bondade, a tua palavra convence os nossos corações que o deserto, um lugar de dor, de angústia, de perda, de aridez, pode ser também um lugar de esperança quando nós confiamos nesta tua promessa de que o deserto vai florescer. Senhor, eu te peço por aqueles que nos acompanham, que rezam conosco em suas casas, que sejam tocados tão profundamente por esta oração e restaurados na esperança. Afinal, a palavra do Senhor afirma que é na esperança que somos salvos. Te peço ao Senhor que o sofrimento que estes filhos e filhas têm vivido não os leve ao desânimo, ao cansaço, ao fracasso, ao desistir de si e dos seus, mas que seja restaurado o dom da esperança, o dom de esperar em Ti. São Paulo diz, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Ó Senhor, que nossos corações sempre se voltem para Ti. Afinal, o Senhor tem cuidado de nós a todo tempo. O Senhor que fez esta promessa de um deserto florido, cuida de nós a todo tempo. Te peço ao Senhor que o Teu amor misericordioso chegue aos corações e os faça compreender que aquela palavra, eis que eu estarei convosco todos os dias, é uma realidade. Em alguns momentos da sua vida você pode pensar, eu estou sozinho, Deus se esqueceu de mim, onde está Deus quando eu preciso? Ele está sempre ao seu lado. E que na certeza de que Ele caminha ao nosso lado, o nosso coração possa nele esperar. Que essa bênção que você receberá agora, seja essa bênção de cura interior, possa fazer com que o teu coração libere o perdão àqueles que estão à sua volta e porventura te feriram. Mas seja também uma oportunidade de se perdoar e de se encontrar com aquele que deseja ardentemente transformar o deserto da tua vida num jardim. Que Ele te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, que bênção, que graça. O coração está transbordante de alegria, de gratidão a Deus. E claro, quantas pessoas você conhece que estão atravessando um deserto? Pois então é a sua missão agora compartilhar. Envie este link, esse podcast, para o maior número de pessoas que você puder, para que assim como eu e você também elas possam se alegrar e ter a certeza de que com Deus, em Deus,
neste deserto, nós veremos então o florescer. Esse deserto florirá. Amém? Padre Daniel, Deus e pague um presente de Deus para nós. Deus e pague por essa partilha. Deus e pague por por ter aberto o seu coração, partilhado sobre a sua vida, a sua família. Foi um grande tesouro quanto nós nos enriquecemos a partir da sua experiência. Ficamos ainda mais apaixonados por Deus a partir da sua experiência. Crescemos na fé a partir da sua experiência. Então, muita gratidão, Deus e pague por tudo isso, por ter nos proporcionado momentos tão grandiosos, não apenas aqui no podcast, mas também no Arsenal Jovem, no Rosário, no Terço do Combate. Espero que possamos nos encontrar em muitos outros momentos. Eu que agradeço de coração, irmã Maria Raquel, todo o Instituto Hesed, pela acolhida, pelo carinho, pela oportunidade de estarmos juntos. Se não me engano, é a 6ª vez que eu estou aqui no Instituto. Que alegria poder fazer parte desses projetos tão lindos. E eu agradeço em nome de toda a igreja o trabalho de evangelização que vocês realizam. Muito obrigado mesmo. Amém, Jesus. E olha, 6ª vez, mas não vai ficar só na 6ª não. Nós vamos chamar muitas outras vezes. Que bom, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Voltamos a nos encontrar próxima quinta-feira. Tem mais podcast aqui do Instituto Hesed. Tchau, tchau.